O texto começa falando sobre os líquidos e as deformações que ocorrem com ele quando eles estão sob pressão. E, em contraste, fala dos sólidos e as deformações que não ocorrem com eles quando estão sob pressão. E essas deformações não ocorrem devido a uma liga que existe em suas moléculas. Os líquidos, eles não mantêm sua forma, eles não se fixam no espaço e, por causa disso, eles têm uma grande probabilidade de mudanças. Para o líquido, o que importa é o tempo, já que eles não ocupam espaço, e devido a isso, passar por obstáculos é uma coisa muito fácil para eles. Já como os sólidos têm dimensões claras e por não se modificarem, resistem mais ao fluxo das coisas. Portanto, o tempo não significa nada para eles, em compensação o espaço significa muito. E por ocuparem um lugar, por terem uma forma, passar por obstáculos é uma coisa muito complicada comparado aos líquidos. Depois de descrever direito os sólidos e os líquidos, o autor começa a falar que para descrever uma sociedade moderna, usar sólidos e líquidos como exemplo seria uma coisa muito mais sensata, porque, segundo o texto, a modernidade veio de um sólido derretido, ou seja, para chegarmos onde estamos, algo teve que acabar, virar líquido para poder se transformar. Isso vem do Manifesto Comunista, onde a sociedade era considerada moderna, mas estava parada no tempo. E para isso melhorar, devia ocorrer um derretimento da sociedade para ela poder mudar como agir. Porque a sua mente era moderna, mas ela não conseguia agir porque estava estagnada no tempo. E para acabar com isso, achavam que era preciso acabar com o passado e com as crenças para assim renovar e acontecer uma nova transformação de sólido para o líquido. Isso foi pensado não para acabar totalmente com os sólidos, mas para acabar com os sólidos defeituosos. Porque eles queriam uma nova linha de sólidos perfeitos e que não seriam alteráveis ao longo do tempo. A modernidade cria sólidos capazes de resistir ao tempo para fazer dessa uma nova era, uma era administrável e que não sofresse mudanças. Para trazer essa nova onda de sólidos, seria preciso derreter os antigos, ou seja, eliminar os pensamentos que deixavam a sociedade estagnada, para fazer a sociedade agir e melhorar. E isso faria com que acontecesse uma competição nas redes de relações sociais, porque essas redes ficariam desprotegidas e expostas, e com essa competição começaria a se mostrar presente a economia, que foi o que aconteceu, que é a base para a vida social. E essa base precisa do auxílio nas suas operações. E tal derretimento gerou uma libertação da economia, uma nova onda maior, sólida do que as antigas. Porque essa onda que existe agora seria imune a qualquer desafio vindo da economia passada. Esse novo sistema criado é tão rígido que dominou a vida humana e tornou os outros fracos demais, criando um sistema rígido, fatal e desprovido de qualquer liberdade de escolha, como o autor disse no texto. Esse cenário não surgiu através de meios forçados, ele emergiu através dos simples suspeitos de limitar a liberdade individual. Esse sistema rígido é fruto da fluidez, libertação e flexibilidade que permite que tanto o sistema como seus agentes se desencontrem e fiquem desengajados. O tempo da revolução sistêmica passou, pois não há mais o controle do sistema e também é muito difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a largar seus interesses para fazer uma revolução. Não há planos hoje em dia para substituir a velha e defeituosa ordem. E o sistema moderno, com seus sólidos sendo derretidos ou lançados, formam elas que ligam escolhas individuais e planos coletivos. Ulrich Beck diz que há instituições que ainda existem, mas que não exercem o mesmo papel de antigamente, e vem se degradando. Um exemplo que ele usa são as famílias. Isso indica que um remodelamento da modernidade. Ulrich Beck diz que há instituições que ainda existem, mas que não exercem o mesmo papel de antigamente, e vem se degradando. Um exemplo que ele usa são as famílias. Isso indica um remodelamento da modernidade, mudando instituições já existentes, mas continuando com atitudes tão ou mais rígidas que antigamente. Nenhum molde é quebrado sem ser substituído. Sendo assim, as pessoas saíram de suas antigas gaiolas para achar uma outra.
Não é mais seguido um padrão dado de antemão, e sim um pré-determinado que sofre muitas mudanças e se afasta do seu objetivo final. Muitas vezes chocando ou contradizendo-se. A liquefação dos sólidos atingiram níveis mais profundos em todos os fatores, alcançando o nível micro. A nossa modernidade é uma versão privatizada e individualizada, onde o peso das coisas cai totalmente sobre o indivíduo, o que não era comum antes. Mas como dito no começo do texto, os fluidos estão em constante mudança e é difícil mantê-los em forma. Porém, são esses padrões, códigos e regras a que podemos nos conformar e deixar guiar, mas eles estão em falta. Isso não se aplica aos nossos contemporâneos, já que não são livres para construir seu modo de vida a partir do zero ou como bem quiserem. Isso quer dizer, estamos passando de uma era em que os destinos dos trabalhos de autoconstrução individual é subdeterminado, tendendo a sofrer várias mudanças até alcançar seu fim, que é o fim da vida do indivíduo. Mas hoje, os padrões e configurações não são mais dados. Eles mudaram e foram reclassificados como os itens das tarefas individuais. Devem seguir a política da vida. Esses padrões desceram de nível no convívio social e essa responsabilidade caiu toda sobre o ombro dos indivíduos. Os padrões agora são mais maleáveis, mais fluidos. É mais fácil lhes dar forma do que mantê-los nela. As narrativas ortodoxas foram exploradas com a esperança de salvar bebês no banho dessa torrente de água poluída. Uma característica da vida moderna se impõe como diferença que faz diferença, como um atributo que todas as características têm que seguir. Ela é cambiante entre espaço e tempo e começa quando eles são separados da prática de vida e entre si. Assim, são teorizados como características distintas. Na modernidade, o tempo tem história, uma vez que a velocidade de movimento através do espaço torna-se uma questão do engenho e da imaginação do ser humano. Quando tal distância de uma unidade de tempo entre a outra passou a depender de tecnologia, todos os limites podem ser ultrapassados, e o maior limite é o céu. O tempo moderno tornou-se uma arma para a conquista do espaço. No panóptico, os internos estavam presos nesse lugar e impedidos de se movimentar dentro de uma cela e paredes grossas, confinados. Eles não podiam se mover, por estar sob vigilância. As instalações e a facilidade de movimento dos vigias eram a garantia dessa dominação. A fixação dos internos era o mais seguro e difícil de romper. O segredo era o domínio do tempo, imobilizando os subordinados no espaço e rotinizando o ritmo a que deveriam obedecer. Esse era o modelo de engajamento e confrontação entre dois lados da relação do poder. Mas apresentava algumas desvantagens. É uma estratégia cara e abarca ampla gama de tarefas administrativas custosas e complicadas. Finalmente, administrar significa responsabilizar-se pelo bem-estar do local e de geral. Ela requer presença e esse forte engajamento. O texto nos traz as imagens de saudades antigas, consideradas como rígidas, ou seja, não possibilitam mudanças porque são indeformadas. Hoje, a saudade moderna apresenta um caráter oposto. O poder não se encontra na confiabilidade, na certeza, na segurança, mas sim na adaptação. O homem dominou, conquistou o espaço. Estamos na era da instantaneidade. O poder é extraterritorial. As guerras dão passo de ferramentas para uma extensão política. A modernidade líquida é toda uma fluidez, se assemelhando com o movimento nômade, onde espaço, tempo, limites, confiabilidade não são valores que se encaixam na sociedade.